bom dia, muito bom dia. Mais uma live, hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Que maravilha, não? Que maravilha. Bom dia, amor. Muito bom dia. Nós estamos gravando para o YouTube também. Essa live será disponível ao final. Quem estiver assistindo no YouTube puder curtir o nosso canal, comentar, compartilhar o vídeo para ajudar o crescimento, será maravilhoso. Vamos esperar só mais um minutinho, já vamos iniciar a nossa reflexão da palavra hoje. Vamos fazer a contemplação intencional e o diálogo entre o eu e o eu. O processo de intimidade é um processo que nos exige bastante. Nos exige coragem. Nos exige coragem de entrar para dentro. Leshleha, entrar para dentro. Muito bom dia, Marcos. Que honra tê-lo aqui. Bom dia, Rocha. Flores Lu. Que ótimo. 6 horas, 7 horas da manhã, horário oficial. Vamos dar início à nossa live, à nossa reflexão de hoje, para que hoje nós possamos, com essa reflexão, adquirir mais um pouco de conhecimento, conseguir extrair algo positivo para as nossas vidas, que nos edifique, que possa ser mais uma crença empilhada em nossa mente, para que nós possamos romper as barreiras. Nesse processo de intimidade, no processo de intimidade através desses 3 exercícios, contemplação, reflexão da palavra e o diálogo entre o eu e o eu, a gente rompe as crenças negativas através de empilhamentos de crenças. É como se a nossa mente fosse tomando forças, fosse ganhando força através de empilhamento de crenças, para que então nós possamos romper as barreiras negativas que estão impedindo que nós possamos avançar. Bom dia, Neide, que bom tê-la aqui. Então, a finalidade da reflexão da palavra é essa, para que nós possamos nos aproximar com o que é verdadeiro e que possamos, então, colocar caixinhas, novas crenças em nossa mente, para que possamos empilhar e romper aquilo que nos trava. Por isso é tão importante refletir, por isso que é tão importante buscar um novo entendimento, uma nova compreensão. No capítulo de ontem, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, foi nos dada a oportunidade de aprender novamente sobre as intenções do nosso coração, de verificar que ele identifica aquilo que está em nosso coração e que nós precisamos vigiar. E este capítulo 4 que nós vamos refletir agora é mais um daqueles capítulos que você lê e existe uma infinidade de coisas para que nós possamos refletir. Nós temos aqui a parábola do semeador, que só a parábola do semeador nos dá condições de refletir de forma significativa para as nossas vidas, da semente que cai no caminho, da semente que cai nas pedras, da semente que cai nos espinhos e da semente que cai no solo frutífero. Nós temos também aqui no versículo 22, onde Jesus revela que tudo que está escondido será manifesto. Ele diz assim, no versículo 22, portanto não há nada escondido do que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Isso aqui também é um dos pilares desse nosso processo de intimidade, sabe? Acreditar que o que está oculto em nossa mente nos será revelado é algo muito, muito importante para esse processo de intimidade, para esse processo onde nós buscamos essa intimidade. Pode ter certeza, quanto maior for a sua capacidade de entrar nas coisas que estão aí no seu coração e na sua mente, coisas ocultas vos será revelado, coisas que você nem sabe que estão te impedindo de avançar, coisas que você nem sabe que te fazem mal, nos é revelado através do processo de intimidade. Quando nós calamos a boca da mente, nos permitindo ouvir
nos permitindo sentir. Então, o que está oculto passa a ser revelado a nós. O que está em nossa mente passa a ser revelado. Nós conseguimos observar que nós temos o autogoverno das coisas. Bom dia, Arlete. Quando nós executamos o processo de contemplação intencional, todos os dias, nós estamos assumindo o autogoverno de nossa mente, dando a ordem, falando assim, quem manda aqui sou eu. Pode sair pensamento, fica quieto aí. Sai fora, que agora é minha hora de me afastar e conseguir me conectar. Depois nós temos no versículo 24 outra revelação que já nos é ensinada quando nós estamos lendo o capítulo de Mateus. Já nos é ensinado, com a medida que vos medis, vos será revelado. A palavra sempre nos ensina que a forma como nós agimos, assim também nós seremos tratados, sabe? Quando ele fala aqui lá no versículo 24, e diz-lhes, fique atentos ao que ouvis, com a medida com que medis, isso vos será medido, e a vós que ouvis ainda mais será acrescentado. E continua, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. Nesses dois versículos, nós temos a indicação de que nós precisamos cuidar como nós agimos, porque esta é a forma como nós seremos medidos. A forma como medimos é a forma como seremos medidos. Que lógica é essa? Que lógica é essa? Então quer dizer que eu defino a forma como eu serei medido? É isso que quer dizer? E para aquele que ouve, ainda mais será acrescentado? Ouve o quê? A palavra? Bom dia, Elizabeth. Só nesse pequeno versículo, nós temos um mistério grandioso para atrair para nós, para que nós possamos compreender, para que isso seja edificador em nossa vida. E não para, este capítulo não para de nos trazer coisas para que nós possamos refletir. É um daqueles capítulos que nós passamos alguns minutos. Uma leitura rápida só não nos dá a oportunidade de extrair toda a grandeza que existe. Então, o trabalho de casa hoje, a tarefinha de casa hoje, é ler este capítulo de forma calma, consciente, afastando os pensamentos e tentando fazer uma leitura crítica, tentando fazer uma leitura investigativa, uma leitura onde você possa, de fato, compreender as coisas que estão sendo ditas aqui. Depois ele vem nos explicando o reino do céu, e tem aqui a questão da comparação do reino do céu com o grão de mostarda que cresce e depois expande seus galhos para que os pássaros venham e façam ninhos. Aqui tem a questão do reino de Deus como sendo uma semente lançada e que o semeador vai dormir, que ela brota e cresce e ele nem sabe como. Existem muitas coisas aqui. E por último, nós temos a questão quando Jesus sossega o mar. Aquela história que ele está dormindo no barco e começa a tempestade. E os discípulos, com medo, o chamam. E ele dá a ordem. Eu vou ler essa parte inteira, tá bom? Começa lá no versículo 36. E despedindo a multidão, levaram-nos consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros pequeninos barcos. E ele se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Imagine um barco sendo massacrado por ondas, e ele estava se enchendo. A água estava entrando dentro do barco. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles os acordaram dizendo-lhe, Mestre, não te preocupas que perecemos? Essa cena, todos nós já ouvimos ela
nós cristãos, o grande mistério aqui, como que ele dormia diante de uma tempestade, né? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ele fez uma pergunta: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Qual é o ensinamento deste capítulo para nós? Este capítulo tem tanta riqueza de conhecimento e de algo que Jesus quer nos ensinar, que é difícil até de escolher um para que nós possamos conversar hoje aqui. Mas diante de todos eles, o que está escondido nos é revelado. E eu gostaria de focar nesta parte. Deixa eu dizer o versículo aqui novamente, para que todos possam anotar. Porque não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo, que não se torne pública. Para os mentirosos, isso aqui dá até um tremor na barriga, né? Ai, meu Deus. O que está escondido em nós? Nós temos questões escondidas em nossas mentes. Isso é fato. Nós estamos doutrinados a omitir coisas complexas em nós. E quando nós passamos a omitir coisas para o mundo externo, nós passamos a dar uma informação para dentro da nossa mente de que é permitido essa omissão. E nossa mente segue essa ordem. Nossa mente segue essa ordem e você passa a omitir coisas complexas para você mesmo. Paulo, como que é possível? É possível ao passo que você não se põe na intencionalidade de descobrir aquilo que está dentro do seu coração. Quando você se põe numa passividade, onde você não exerce o domínio que lhe foi dado, onde você, de forma intencional, decide deixar guardado as questões complexas da sua vida, as questões que precisam ser resolvidas. Eu tenho um problema e eu prefiro deixar ele guardadinho na caixa lá, porque eu não quero sofrer agora. Eu não quero sofrer agora, eu não quero discutir sobre isso. E isso vai ficando oculto lá. Chega um momento que fica lá no seu subconsciente, você nem lembra dele direito. Mas aquilo vai destruindo você. Porque está oculto. Às vezes, tem situações em sua mente que você simplesmente nem identifica. Por exemplo, autocomiseração. E eu falo autocomiseração porque, por Deus, gente, eu nem usava essa palavra no meu vocabulário. Nem usava essa palavra no meu vocabulário, sabe? Eu tive que buscar no Pai dos Burros, que hoje não é mais dicionário, no Google. Falar, mas Deus, eu sei que isso aqui é alguma coisa de autopiedade. Aí eu fui buscar para entender. Como que eu descobri isso? Processo de intimidade. Por que que eu estava tendo uma reação diferente daquilo que eu desejei para minha vida? Eu vou contar a história para vocês. Foi quando eu informei para os meus sócios que eu estaria saindo do escritório e deixando a advocacia. Mas aquilo gerou um conflito tão grande que eu tive que parar um dia e falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que eu estou assim, sofrendo com algo que eu tomei uma decisão para a minha vida? Aí eu descobri, eu estava com autocomiseração. E a palavra veio assim, autocomiseração. Estava oculto lá. Um processo instalado desde a minha infância, que depois eu descobri. Puxa que puta. Sem falar um palavrão aqui, né? Fala assim. Então era isso. Eu compreendi grande parte da minha existência nesse mundo através de uma palavra chamada autocomiseração. Nós precisamos ter essa coragem de buscar o que está oculto dentro de nós. Mas isso se encontra através do silêncio da mente. Como assim, Paulo? Silenciando a mente.
Nós precisamos, através desse alinhamento que nós fazemos todos os dias, desse alinhamento entre espírito, alma e corpo, nos permitir ouvir, nos permitir compreender as coisas, e o que está oculto nos será revelado. E é engraçado, né? Porque quanto mais você recebe neste processo de intimidade, mais vos será dado. E é assim que acontece. Mais nos é dado. E ele está dizendo aqui, porque aquele que tem, antes disso ele diz, e a vós que ouvis ainda mais será acrescentado. A nós que nos colocamos na posição de nos ouvir, de compreender as coisas que estão dentro de nós, mais nos será acrescentado. Mais vos será acrescentado. Nós temos que sair da posição de sermos os coitadinhos da nossa mente para ser os governantes da nossa mente. Nós temos que ter essa autonomia e as coisas que estão ocultas nos será revelado. Cada um de nós tem algo que precisamos descobrir dentro de nós, para que nós possamos dar mais um passo neste processo de evolução espiritual, nesse processo de evolução em intimidade com o nosso eu, nesse processo de evolução em intimidade com Deus, nesse processo de evolução de intimidade com os nossos. Quanto maior é o nosso nível de intimidade com o nosso eu, maior é o nosso nível de intimidade com Deus e com os nossos. Isso não para, vai crescendo e cresce de uma forma que você às vezes não vai compreender. Porque mais vos será dado quando você passa a ouvir. Está aqui. Não é o Paulo que está falando, foi Jesus Cristo que disse. Vou ler de novo. A vós que ouvis, ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado. E aquele que não tem, dele será tomado. Até aquilo que tem. Nós precisamos ter a compreensão de que no silêncio da mente está escondido aquilo que nós precisamos descobrir em nossas vidas. Para que então nós possamos de fato nos tornarmos um solo fértil, para que a semente caia nesse solo e frutifique. Para que não sejamos como a semente que cai no meio dos espinhos e que vem os espinhos e sufoca. E você lembra o que são os espinhos? Os espinhos as preocupações do mundo e as ambições com as riquezas. Depois a gente conversa sobre isso. Para que nós possamos ser essa semente que cai no solo fértil e frutifique 60, 30, 100 vezes mais. Mas para isso nos é exigido a compreensão de que precisamos calar a nossa mente e descobrir o que está oculto em nós. E sempre iniciar este processo de ir mais profundo, de buscar mais, de compreender mais e principalmente de alimentar a nossa fé. Ainda não tendes fé? Ele questiona os discípulos ao final deste capítulo. É engraçado pensar nisso. Eu já falei isso inúmeras vezes, mas falo de novo. Vou falar quantas vezes for necessário. Os discípulos estavam vivendo com ele, vendo-o fisicamente, presenciando todos os milagres, sentindo a presença constante, vivendo e comendo com a fonte. E mesmo assim, é questionado por ele. Ainda não tendes fé? E nós? Nos é exigido muito para acreditar e ter fé, sabia? Mas nós precisamos lutar contra isso aqui, contra essa confusão mental que nos atropela, contra essa confusão mental que nos impede de seguir, contra essa confusão mental que nos coloca numa posição de sermos pequenos, nessa confusão mental que nos tira do que nos é existencial, dessa confusão mental que não nos permite ver o que está diante dos nossos olhos, que não nos permite ouvir o que está diante dos nossos ouvidos, o que está sendo dito para nós. O nosso espírito carece de atenção. Nosso espírito carece de que você coloque em alinhamento correto.
Que você tire a carne da sobreposição do seu espírito, que você volte ao equilíbrio normal das coisas, para que então no silêncio da sua mente você comece a encontrar as coisas ocultas que você precisa encontrar. Cada um de nós tem algo para ser revelado, cada um de nós tem algo para ser vivido, cada um de nós tem algo para ser sentido, cada um de nós tem um fruto para ser dado. Mas é preciso ter coragem de entrar para esse processo de intimidade. É preciso ter coragem. É preciso buscar dentro de mim o caminho. Eu preciso olhar para dentro do meu eu e todos os dias buscar um caminho novo para mim. Eu preciso todos os dias sentir que eu estou evoluindo. Eu preciso todos os dias compreender que mais será exigido de mim. Mais será exigido de você. Agora, se você quer uma vida mansa e pacífica, aprenda de mim, diz ele. Mas mesmo assim, ele não promete bonança 100%. Ele promete vitória no final. Presta atenção. A cruz você vai ter que carregar, não adianta. Não adianta. O deserto você vai ter que passar por ele, não adianta. Você vai passar conscientemente ou inconscientemente. Ele vai te corrigir. Por que sois temerosos, ainda não tendes fé? Essa é a pergunta do final deste capítulo. Tendo a compreensão de que Deus, Jesus Cristo, a presença de Deus ali, eles ainda se perguntam: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A nós já foi dado a capacidade de compreender coisas, de estarmos a um ponto mais alto no que diz respeito à espiritualidade em nós, comparado com as pessoas daquela época. A nós é dada essa possibilidade. E nós podemos. Mas você precisa ter coragem de entrar para o caminho do eu. De despertar uma nova consciência dentro de você. Ele está assim, segurando um cálice de água viva para te entregar. Para que você possa tomar e jorrar coisas boas em sua vida. O despertar dessa consciência exige muito de você. Exige muito, reconhecer a fraqueza nos exige muito. Como assim? Se o mundo inteiro fala para eu ser forte, como é que você vem falar para eu reconhecer a minha fraqueza? Estar diante dos desejos da carne e enfrentar com força, com determinação. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: você tá muito doido, bicho. O que está acontecendo com você? Eu estou doido mesmo, porque eu percebi que nós temos que lutar todos os dias para algo maior em nossas vidas. Todos os dias. Bom, este capítulo já deu para perceber que tem muita coisa para a gente aprender. É um capítulo que nós podemos passar a semana inteira refletindo sobre ele, com certeza. Tem muita coisa profunda aqui, mas nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Eu espero que você também consiga lê-lo e perceber a grandiosidade que existe aqui. A capacidade de que aqui nós possamos tirar novas pedrinhas para empilhar nessa nova muralha de crenças que nós estamos formando em nossas mentes. Para enfrentar as dificuldades daquilo que está oculto em nós. Bom, chegou o momento da nossa reflexão, da nossa contemplação. Alguém quer dizer alguma coisa antes da contemplação? Ontem foi muito gostoso o nosso bate-papo. Foi muito bom. Não parou na live, sabe? Eu recebi várias outras mensagens.
Recebi várias outras perguntas e isso foi extremamente gratificante para que nós possamos edificar mais e mais este projeto de intimidade. Coloca uma coisa aí, quanto maior for o seu nível de intimidade com o seu eu, maior será a sua capacidade de ter liberdade. Ai, ai, liberdade. Por exemplo, se você não consegue silenciar sua mente, então você está preso. Tem uma prisão aí. Todos os dias, gente, todos os dias. Gratidão, gratidão. Então vamos para o nosso momento de contemplação, para o nosso momento de exercer o nosso autogoverno, para o nosso momento de intencionalmente nos conectar com aquilo que nos é existencial em nossas vidas. São 5 minutinhos apenas, 5 minutinhos para se conectar com a fonte. Cinco minutinhos. Ele está conosco. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Respire fundo agora. Mais uma vez. Mais uma vez. Afaste por completo todos os seus pensamentos agora. Dê uma ordem. Exerça o governo que lhe foi dado. Afaste todos os pensamentos. Imagine você em um local que não existe absolutamente nada. Uma vastidão branca. E bem distante, você identifica uma luz. E seu coração sabe que aquela luz é Ele. E você começa a caminhar em direção àquela luz. A cada passo, maior ela se torna. Veja a luz se aproximando de você. E ela vai se tornando maior, maior. Seu coração se enche de paz agora. De amor. Ele coloca a mão em seus ombros agora.
Acabou-se. Até nosso som aqui não quis funcionar hoje. A paz que excede a todo entendimento é algo extraordinário de ser vivido, mas ele exige de você um autogoverno. Você não está sozinha, Neide. Nunca esteve, nunca estará. Ele habita em nós o tempo todo. Estamos juntos. Se você quiser compartilhar algo, você já sabe, é só mandar uma mensagem. E nós vamos em direção ao que puder ser feito, nós vamos buscar. Que nós possamos hoje aquecer o nosso coração com essa coragem de enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas. Que possamos buscar nele a fonte e a força de todas as coisas. Todo processo de dificuldade nos exige muito, principalmente a compreensão de que este caminho é necessário ser percorrido para que nós possamos evoluir em espírito, alma e corpo. Se a gente não alimentar todos os dias, a gente esquece. Se a gente não alimentar todos os dias, o ego nos coloca na posição de sermos capazes de resolver todas as coisas. E não é assim. Eu confesso que eu gostaria de ter o poder para resolver todas as coisas em minha vida. Mas se eu não estiver conectado com a fonte que me alimenta, que me conduz pelo caminho que eu devo seguir, então, de fato, eu posso até tentar, eu posso até conseguir mover alguma coisa, mas no final não vai ter valido nada. Nós precisamos ter essa compreensão de que precisamos descobrir as nossas fraquezas, de permitir ouvir, de permitir ser conduzido. Nós precisamos. Às vezes nós precisamos conversar com alguém. Às vezes ele usa alguém para nos passar uma mensagem. Às vezes ele nos usa para passar uma mensagem para alguém. E assim nós vamos evoluindo dia após dia, dia após dia. Mas se você não silenciar sua mente e não buscar acrescentar algo mais profundo dentro de você, todos os dias vamos sentir mais distantes. Não esqueça, isso é uma oportunidade para você ir mais fundo no seu eu e descobrir mais uma coisa que precisa ser resolvida. Se pergunte por quê? Por que hoje eu estou tão distante? Por que hoje eu não consegui me conectar? Por que hoje eu me esqueci de ti? Faça a pergunta. Faça a pergunta. Faça a pergunta. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu tenho que passar por isso? Qual é o ensinamento que você quer me fornecer através dessas dificuldades? O que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que fazer? Questione. Tenha o diálogo. O diálogo entre o seu eu e o eu, nós já fazemos todos os dias. A diferença é que nesse processo de intimidade, nós fazemos de forma consciente e não de forma inconsciente. Mas você já conversa com o seu eu todos os dias. Nossa, que bom que você foi resgatada. Que bom que você estendeu o braço e permitiu que ele puxasse você novamente. Isso é maravilhoso, né? Amém, glória a Deus. Temos que treinar muito, com certeza, Arlete. Bom, que tenhamos um bom dia, um ótimo dia, um excelente dia para todos nós. Agora faça o diálogo entre você e você, depois faça a reflexão novamente e vamos indo nesse processo intenso de conexão com ele, de conexão com você
e de conexão com os nossos, tá bom? Um forte abraço. Até amanhã, no mesmo horário. Até mais.